Olá Pedro, bem-vindo. Muito obrigada por teres aceito o convite da Cruz Vermelha da Trofa para estares aqui hoje e falares-nos um bocadinho da tua experiência social. Vamos-te apresentar para que quem nos está a ver fique a conhecer um bocadinho melhor o Pedro. O Pedro Amaro Santos é um jovem trofense de 29 anos que desde tenra idade quis fazer mais pela sua comunidade local. Para ele, as fronteiras não existem, pois ele quer ver mais além. Acredita num mundo mais justo, solidário e onde as diferenças sejam respeitadas. Está aqui hoje para nos falar da Miru, Abrir Caminho. Desde 2019 é cofundador e CEO da Miru. Parabéns Pedro, por seres um jovem tão ativo na nossa comunidade. Vamos então falar da Miru e também aqui da exposição fotográfica, Retratos de Lesbos, que vai estar patente na Cruz Vermelha da Trofa, aqui no Auditório Tomé Carvalho, a partir de dia 17 de setembro. Pedro, começo por te perguntar como é que nasce a Miru e o que é a Miru. Olá Tânia, obrigado pelo vosso convite. Eu tenho muito gosto em estar aqui com a Cruz Vermelha. Eu sou um grande fã do trabalho da delegação da Trofa, da Cruz Vermelha Portuguesa. Falar-vos um bocadinho da Miru e cruzando aqui com esta exposição, eu acho que é muito oportuno cruzar o que é o nosso trabalho, qual é a nossa visão, qual é o nosso contributo para as comunidades com esta exposição. E de alguma forma que a Miru nasce um pouco a partir de rostos como estes, não necessariamente destes rostos, mas de rostos como estes, rostos de pessoas que em circunstâncias terríveis, em circunstâncias muito difíceis, com histórias muito difíceis, todas elas em movimento, em busca de refúgio, em busca de um local em que possam viver, em que possam ter a sua família, procuram ainda assim ser a melhor versão delas próprias, procuram olhar para o futuro. E foi muito nesta perspectiva que em 2019, a partir da nossa experiência de trabalho com migrantes e refugiados cá em Portugal, mas também na Grécia, por exemplo, ou de trabalho com populações vulneráveis noutras partes do mundo, que começámos a pensar, então, e se fôssemos de alguma forma testemunho de muitos mundos aqui em nossa casa? E se de alguma forma assumíssemos aqui a responsabilidade e pudéssemos fazer alguma coisa por estas pessoas a partir da nossa comunidade, não é? E é assim que surgiu a Miru, foi com esta visão de podermos pensar, trabalhar com estas pessoas, com pessoas em busca de refúgio, em prol de comunidades mais coesas, comunidades que acolhem, no fundo, aqui com o lema e com a visão de um mundo com lugar para todos. O nome Miru certamente tem algum significado para vocês e certamente que a sua escolha tem um motivo e queremos saber qual é. Olha, o nome Miru, sim, tem um motivo muito especial. Miru é o nome de um menino paquistanês. E quando começámos a pensar o que é que poderia ser um nome para o que estávamos a fundar, fez-nos todo sentido que pudesse ser um nome que fossem todos, não é? E que pudesse ser um nome que representasse tantas pessoas na mesma situação. E então o Miru podia ser, por exemplo, esta criança, não é? Por exemplo, estas duas crianças que brincam num campo de refugiados. Todos nós o conhecemos, na equipa fundadora, conhecemos o Miru em Atenas, conhecemos a família, temos uma excelente relação com a família, continuamos a seguir toda a situação da família e sempre nos inspirou muito o jeito que ele tinha de criança inocente, de criança cheia de sonhos, cheia de alegria, cheia de esperança e que trazia muito ânimo àquilo que nós fazíamos, mas sobretudo à situação da família e, portanto, pareceu-nos que ter o nome de uma criança que podia ser qualquer outra criança do mundo fazia todo sentido para o trabalho que queríamos fazer. Podemos continuar então a ver aqui a exposição e perguntava-te, Pedro, falaste de emoções e certamente ao longo destes anos várias foram as emoções vividas na Miru. Se te pedisse para escolheres um momento que mais te marcou, qual seria esse momento? Sabes, não sei se tenho um momento favorito, tenho muitos que me marcam, tenho mesmo muitos. Por exemplo, quando ouvimos muitas das famílias com quem trabalhamos, nós trabalhamos com famílias migrantes e refugiadas, no fundo temos aqui o objetivo de criarmos relações de afeto, de pertença, de amizade entre pessoas locais e famílias migrantes e refugiadas acolhidas em sítios como a Trofa, por exemplo. E quando as ouvimos conversar connosco sobre o trabalho dos nossos voluntários com eles e o papel que os nossos voluntários têm no processo de integração deles, é muito tocante ouvirmos pessoas dizerem que
não sabem muito bem qual é a distinção entre um voluntário e um amigo, não percebem muito bem, porque as únicas pessoas que elas conhecem são amigos, são verdadeiros amigos. É muito tocante quando ouvimos falar das pessoas mais importantes da sua vida em Portugal e nos dizem que são os nossos voluntários, que para eles são os amigos que têm em Portugal. É muito tocante perceber que pequenos gestos, às vezes como estarmos disponíveis para irmos ao parque com a família e com os filhos, mudam completamente a forma como as pessoas vivem no local onde estão, muda completamente a forma como as pessoas estão empoderadas, olham para o futuro, não é? E portanto eu tenho sempre imensa dificuldade em escolher apenas um momento. Acho que é nos pequenos momentos que vamos construindo. Há grandes desafios, encontramos sempre muito grandes desafios, encontramos sempre momentos muito marcantes, mas a nossa história com estas pessoas é feita essencialmente de pequenos momentos, de chás, de almoços, de passeios à praia, do dia em que precisaram que um dos nossos voluntários ficasse com os filhos enquanto foram ao hospital e, portanto, o momento que eu escolho são os pequenos grandes momentos do dia-a-dia. Faz todo sentido. Nós olharmos para estas imagens, várias são as emoções que sentimos. Há quem sinta pena, medo, ódio até pelo que está a acontecer. O processo burocrático pode ser aqui também um entrave, não é? Eu olho, quero ajudar, mas depois é tanta coisa, é tantos papéis, digamos, que pode condicionar. O que te pergunto é como é que podemos ajudar para além de um processo que seja meramente burocrático? Sim. Em primeiro lugar, começarmos a pensar numa lógica muito mais intercultural, muito mais de diálogo. E isto não é só com famílias migrantes e refugiadas, é com todas as pessoas à nossa volta. Se começarmos a pensar com capacidade de diálogo, com capacidade de nos encontrarmos, de nos relacionarmos com quem nos cruzamos todos os dias na rua, no trabalho, este é o primeiro ponto. E este está ao acesso de toda a gente, não precisa de sequer ter horas semanais para fazer voluntariado. Mas se quisermos trabalhar mais concretamente, se for a nossa vocação passar por trabalharmos com famílias migrantes e refugiadas, passa por questões técnicas e há organizações que prestam este trabalho de uma forma notável, mas passa, por exemplo, pelo nosso programa, que é assente essencialmente na proximidade e em podermos criar relações, acolhermos através da proximidade, de nos fazermos disponíveis. Nós usamos muitas vezes a expressão de partilharmos a vida com quem está neste processo. E para quem muitas das vezes tem muito poucas redes à sua volta, muito poucas pessoas em quem confia, com quem se relaciona, alguém que partilha a vida com elas e que é capaz de se sentar ao lado delas sem tempo, sem pressa, sem soluções muitas das vezes, mas só disponível e aberto, é fundamental. E portanto o convite é que em qualquer um dos territórios em que estamos, muito em breve também na Trofa, as pessoas possam candidatar-se a serem voluntários da Miru. Nós temos um processo de seleção, de capacitação, tudo isso, mas que possam tornar-se disponíveis para a extraordinária capacidade de se fazerem próximos das pessoas com quem trabalhamos. Ia-te perguntar exatamente como é que alguém poderia ser aqui membro da Miru e também, como todas as empresas e organizações, há pessoas que entram, há pessoas que saem. Neste momento, quantas pessoas, para além dos voluntários, fazem parte da Miru e quais as suas funções, para também percebermos aqui um bocadinho da dinâmica da associação? Sim, olha, nós temos a estrutura normal de uma associação, né? Apesar de depois termos um corpo técnico, temos uma estrutura com assembleia, com sócios, com conselho fiscal, com direção, e depois a partir daqui emana uma equipa técnica e uma equipa de coordenação que faz executar os projetos, que implementa os projetos, não é? E estamos aqui a falar de cerca de 11 pessoas, alguns deles em regime de voluntariado, uma grande parte da equipa, felizmente, e é a possibilidade que temos de dar estrutura aos projetos em regime profissional, fazem acontecer programas como o Miru Aproxima e programas de trabalho com pessoas migrantes e refugiadas, como o que vamos arrancar aqui na Trofa. À parte disto, vamos já com 37 voluntários, voluntários de diferentes gerações de voluntariado. Alguns deles já terminaram o seu acompanhamento formal com a Miru, mas continuam ligados. De resto, é um momento sempre muito marcante quando chegamos ao final do programa de 8 meses e quando as famílias com quem trabalhamos nos dizem: então e agora? O contrato terminou, vocês vão embora?
Não, nós somos amigos, nós continuamos ligados e, portanto, as equipas que já terminaram também o programa continuam ligadas a nós e continuam a acompanhar as suas famílias. Portanto, estamos aqui já a falar assim de um universo de quase 50 pessoas em franco crescimento. Vamos, como eu dizia há pouco, vamos recrutar na Trofa, na Maia e em São João da Madeira, portanto, segue-se agora outro grande passo. E depois, de alguma forma, e acho que também é válido falar disto, de outras organizações que trabalham connosco, que não são equipa no dia-a-dia, mas que são essenciais para o cumprimento do nosso trabalho. Nós não fazemos nada sem, por exemplo, a organização que trabalha e que tem a responsabilidade técnica do acolhimento da família com quem trabalhamos. E, portanto, de alguma forma que somos quase equipa. Procuramos sempre que todas as pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho tenham aqui uma dimensão de testemunho e procuramos que a nossa equipa seja reflexo daquilo que é a nossa visão para o mundo, não é? Que tenha os valores alinhados com o projeto. Temos a sorte de ter muitas pessoas que têm uma participação muito grande em projetos como o que estamos a desenvolver. Temos a sorte de muitas pessoas que olham para o futuro com este interesse. Temos uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é voluntários dos 18 aos 66, temos voluntários a terminar o secundário, voluntários que são reformados e que têm netos, e portanto há uma riqueza muito, muito grande, temos de várias nacionalidades também, há uma riqueza muito, muito grande dentro do que é a comunidade da Miru. E isto é algo que nos alegra muito e é algo que de alguma forma, acreditamos nós, é também testemunho desta ideia de poder haver lugar para todos. Uma verdadeira família, não é verdade, Pedro? Sim. E agora também as pessoas aqui da Trofa que queiram também ser voluntárias também já podem, como também disseste. Sim, já se podem candidatar a voluntárias. Nós temos, porque temos uma componente de acompanhamento e de gestão muito intensa, temos um processo também de seleção e de capacitação relativamente exigente, porque depois seguem-se imensos meses de trabalho com a família, temos que gerir estas questões também da disponibilidade. Damos sempre, de qualquer das formas, perspectivas novas e alternativas a quem quer que se candidate e que possa não ser selecionado enquanto voluntário. Portanto, sugerimos sempre alternativas, sugerimos sempre formas, porque acreditamos que é uma hora de ouro, não é? Temos aqui um momento-chave para podermos propor a alguém algo que seja bom para a sua comunidade. E portanto, a partir destes dias, já podem concorrer através do site da Miru, miru.org, ou através do Facebook, podem concorrer a tornar-se voluntários da Miru. Temos aqui atrás uma imagem que vem mesmo no seguimento da pergunta que te iria fazer, que tem a ver com a pandemia. Podemos ver aqui um entrave, alguma coisa. E pergunto se a pandemia foi um entrave também para a vossa ação ou a forma como ela foi pensada e prestada. Olha, esta imagem, de resto como toda a exposição, é de um fotógrafo iraquiano, o Yusuf. E, enfim, largar já o convite a que possam visitar a exposição. É, como todas elas, uma metáfora muito bonita do que é, por exemplo, a pandemia, do que é a vida num campo de refugiados, do que é que são os desafios que estas pessoas encontram, não é? Para lá de um olhar, poder existir e podermos encontrar muitos desafios, como aqui neste caso o arame farpado. No nosso caso, olhámos sempre de uma forma ambígua para o que foi a pandemia, porque por um lado, enquanto muitas organizações, muitos projetos se viam forçados a saírem do terreno, no dia em que arranca o confinamento geral, nós percebemos claramente que as famílias com quem já tínhamos alguma relação iam ficar mais isoladas. E, portanto, nesse dia decidimos que é agora que nós vamos para o terreno. Andávamos há alguns meses a desenvolver o projeto, a capacitar voluntários, estamos nessa fase ainda, mas o confinamento, a pandemia, acelerou todo este processo, porque percebemos que, se não nós, quem? Não é? Se um português em Portugal não encontra, durante o confinamento está mais isolado, não tem ninguém que o ajude, não tem, enfim, todas estas questões, então alguém que venha, por exemplo, do Iraque, por exemplo, da Síria, como é que vai lidar com isto? E, portanto,
foi exatamente durante este confinamento que nós arrancámos, capacitámos voluntários e começamos a trabalhar junto das famílias. E, portanto, nós não conhecemos uma realidade antes do confinamento na ação com as famílias. Conhecemos, sim, uma realidade em eventos comunitários, na relação com outras entidades, na criação de momentos de comunidade. Uma das grandes coisas do nosso projeto era podermos criar encontros entre pessoas locais e famílias, e entre todas as famílias da comunidade, todas as famílias do projeto, por exemplo. E a partir do momento que temos um confinamento e que temos uma série de eventos limitados, isso torna-se, isso afetou-nos. Contudo, quando fazemos o balanço de todo este tempo, tendo já algumas equipas que passaram momentos desafiantes de ter que fazer este trabalho todo online. Muitas vezes tivemos durante semanas este trabalho online. Fazendo o balanço de todo o processo, fazemos um balanço muito positivo. E temos a certeza de que não é um confinamento, não é a pandemia. Quando nós nos preocupamos genuinamente com alguém, todas estas questões, mais semana isolados, menos semana isolados, acabam por poder ser superados, não é? E, portanto, não tenho uma resposta de como é que foi o nosso confinamento, porque acho que há várias dimensões, mas foi focado essencialmente no que havia para fazer pelo interesse destas famílias. Pedro, ao longo da nossa conversa fomos passando aqui por esta exposição, que desde já deixamos também o convite, que estará aqui em exposição patente no auditório da Cruz Vermelha Portuguesa, da Delegação da Trofa, no nosso auditório. Podes-nos falar um bocadinho também desta exposição, que a partir do dia 17, quem aqui da Trofa e arredores, que queiram ver também o que é que podem encontrar nesta exposição? Posso, Tânia. Esta exposição é notável, é do Youssef, é um fotógrafo iraquiano. Muito novo, que vive esta realidade de um campo de refugiados. Todas estas fotografias foram tiradas em Lesbos, algumas delas durante o período, foram tiradas no último ano, e durante o último ano, enfim, pelas notícias fomos sabendo nisto, um dos grandes episódios que marcou todo o percurso e todo o processo destas famílias, destas pessoas, o campo foi completamente dizimado por um grande incêndio. Algumas delas são tiradas nesta fase de transição entre campos, e a lente do Youssef procura, e é aqui que é muito bonito, procura retratar a vida destas pessoas de uma forma plena, em momentos desesperantes, em momentos que mexem connosco. Temos muitas fotografias, por exemplo, de pessoas em condições completamente desumanas aqui na Europa, e, portanto, encontramos também fotografias que são rostos de esperança, rostos de crianças a brincar, rostos de pessoas que esperam e que olham só para o que será o dia da manhã e como é que será o futuro. Rostos de pessoas em caminho, em movimento, portanto, tudo isto, e é aqui que eu acho que esta exposição vale a pena, é a realidade destas pessoas, que não é feita só de momentos tristes, momentos de revolta, momentos de angústia, é também feita de momentos alegres, não é? Vemos crianças a espreitar, crianças a brincar, crianças a olhar para o céu e a olhar para o futuro, e isto é a realidade de quem é humano num campo de refugiados. Pedro, permite-me que te elogie, e também enquanto jovem, que te aches mesmo uma inspiração, e acho que não só para mim, mas para muitos jovens trofenses, que possas ser também uma inspiração. Obrigada mesmo, em nome da Cruz Vermelha e aqui do nosso auditório. Obrigada pela sugestão desta exposição e também por esta entrevista. De facto, independentemente da nossa idade e das nossas crenças, podemos mesmo mudar o mundo, tal como o Pedro.